Olá, começando mais um Falando de Saúde. A entrevistada de hoje será a doutora Pietra Moleirinho. Ela que é endócrino-pediatra. Vamos falar sobre obesidade infantil. Doutora Pietra, como vai? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você. Eu que agradeço, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, onde você fez sua faculdade? Como que foi o começo, né? E como entrou medicina na sua vida? Então, eu tinha sonho de ser médica desde criança. Na verdade, acho que o desejo de ser pediatra veio antes do entendimento que eu precisava ser médica. Sempre gostei muito de crianças. Então, no ensino médio, foquei os estudos para prestar o vestibular de medicina. Fui aprovada em Belo Horizonte, passei os 6 anos lá, foi uma experiência muito legal. Que bom! Depois fui para Curitiba, onde eu fiz pediatria no Hospital Universitário Evangélico e depois fiz endocrinopediatria no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Depois passei um tempo no Canadá fazendo um estágio sobre doenças ósseas. Uau, que bacana! E daí eu voltei e mês passado concluí o mestrado em saúde da criança e do adolescente lá na Federal também. Doutora! E voltei agora para Maringá. Seja bem-vinda, doutora. Que bom que você voltou para nossa cidade. Sim. Doutora, você tem observado, aliás, é um tema teu de mestrado, você me disse, né? Sim. Que tem aumentado muito a obesidade infantil, isso é verdade? Sim, a obesidade infantil tem aumentado de uma forma exponencial e a gente tem visto isso no dia a dia, né? Qualidade de alimentação caiu muito, o tempo de tela aumentou, as crianças já não brincam mais na rua como brincavam antes, né? Então isso fez o ganho de peso nas crianças aumentar muito. A perspectiva é que daqui 2 anos a prevalência de obesidade infantil seja maior do que a desnutrição. Nossa, no mundo. doutora, isso é muito triste. Muito triste. A obesidade vai ser mais prevalente do que a desnutrição na população pediátrica. Doutora, eu observo que geralmente quando a criança ela é obesa, a gente dá uma olhadinha na mãe, principalmente nesse cenário que a gente vê de repente na rua, né, pessoas andando, geralmente a mãe também tem ganho de peso. Isso é uma educação falha que já vem da residência, é isso? Na verdade, a minoria dos casos de obesidade são alterações genéticas ou alguma disfunção hormonal, doenças que causam obesidade. Geralmente são hábitos familiares, né? Então, às vezes, uma alimentação muito rica em produto industrializado, muito calórica, baixo gasto energético, aquela família que não tem o hábito de final de semana, vamos sair fazer um passeio, andar de bicicleta. Então, é um hábito que vem da família. Então, um tem excesso de peso e geralmente quem está em torno também leva essa carga junto. Doutora, quando a mãe, ela, por exemplo, ela não tem assim o hábito de preparar uma alimentação saudável, ela compra mais os enlatados, ela compra mais aquela comida pronta, isso de fato prejudica a criança também? Com certeza, né? Com certeza. A criança é um organismo que ainda está em formação, né? Ela precisa de nutrientes frescos, ingredientes frescos, uma alimentação de qualidade, balanceada, para que ela tenha todos os nutrientes necessários para crescer e se desenvolver de forma saudável, né? Em várias doenças crônicas, como diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, hipertensão, eles começam já na infância decorrente desse desequilíbrio na alimentação. Então, esse excesso de industrializado, às vezes aquela praticidade de abrir um pacote de bolacha recheada, oferecer o miojo, que é ali 2 minutinhos, né? Então, isso acaba dificultando a gente ter uma alimentação de qualidade para a criança. Mas a gente tem que sempre focar que essa é uma pessoa que ainda está em formação, ela precisa de qualidade. Igual você quer dar a melhor educação para o teu filho, você quer ensinar princípios, valores, colocar numa boa escola, a alimentação também faz parte disso. Com certeza, né, doutora? Doutora, em média, essa criança aí que ela ganhou bastante peso, a doutora, né, mencionou aí que várias doenças acabam surgindo, né, durante a infância ainda. A partir de que idade isso já começa a aparecer, doutora? Isso pode aparecer de forma bem precoce,
bem precoce. Isso vai depender muito do tempo que a criança está com excesso de peso, né? Isso depende muito também da quantidade de alimentos que essa criança está comendo, o grau de obesidade. A gente usa tabelas, gráficos, igual tem na caderneta de peso, de altura. A gente tem o do IMC, que é a conta que a gente faz do peso em relação à altura. Então isso pode acontecer em crianças de 2 anos, 3 anos. Às vezes tem um componente também genético da família, de ter uma predisposição ao diabetes, à dislipidemia. Então isso pode aparecer de forma bem precoce. Doutora, é importante que o pai e a mãe, eles também façam brincadeira com essa criança, tipo pular corda, ir para um parque, andar de bicicleta, andar a cavalo, fazer algumas coisas assim. Isso também é excelente, né, doutora? Com certeza, com certeza. A criança é guiada pelo exemplo, Sim. né? Então, se os pais estimulam isso, têm o hábito, ou mesmo que não tenham o hábito, vamos falar, a partir de agora a gente vai ter uma vida mais ativa, a criança segue os passos. Ah, meu papai quer sair andar de bicicleta, ele vai querer pegar a motoquinha e sair atrás, né? Tá sempre vendo na mesa da família ali uma porção de fruta, salada, um prato colorido. A criança segue o exemplo. Igual a gente estava falando também dos exemplos ruins, os exemplos bons também contagiam, né? Então é fundamental que a família, mesmo que não seja uma família obesa ou que tenha uma criança que está buscando ter uma vida mais saudável, a família toda tem que seguir a mesma linha, falar a mesma língua, senão não dá certo. É até cruel a gente falar para uma criança não comer isso, sendo que o resto da família, ou às vezes o outro irmãozinho está comendo, né? Então todo mundo tem que pensar assim na saúde, né? Qualidade. Doutora, no momento que as pessoas fazem as compras, né, ou supermercados ou feiras, eu observo a importância também da criança interagir no momento de fazer essa compra. Na sua visão, você acha que isso também é importante? Ensinar a criança também na escolha ali do produto no momento da compra? Muito importante. Só que no mercado a gente tem que tomar um pequeno cuidado. É verdade, muitos cuidados. Quais são as embalagens mais coloridas? Que chamam mais a atenção da criança? O que é que você passa ali na beiradinha do caixa? Sempre tem. Nossa, só doce, né? Doutora, só coisa não que é faz fruta, bem. não é verdura. Não é. Então, Não o que eu sempre falo é a gente estimular, às vezes ter uma hortinha em casa, explicar de onde que vem aquilo. As crianças gostam muito, às vezes a gente dá exemplos, o coelhinho come isso, aquele animalzinho come aquilo. Então, a gente ter essa vivência, mas é muito importante que a criança entenda de onde veio, para que serve. No mercado a gente tem que tomar um cuidado porque eles sempre vão querer a guloseima. Mas aí a gente também tem uns diazinhos assim, se a gente comer todo dia bonitinho, de forma saudável, no domingo, final de semana pode tomar o sorvete, pode comer o chocolate, não tem problema. Se a maioria das nossas refeições for saudável, né? A gente não precisa privar a criança para sempre daquela coisa gostosa que ela gosta, né? Do docinho e tudo. Ou às vezes, vai comer um pastel, não tem problema. Só que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Outra coisa que eu observo é o quanto as famílias hoje estão preocupadas em fazer hortinhas dentro de casa, até mesmo colocar hortaliças em vasinhos. Você acha, na sua visão, que isso é importante para as crianças? Explicar exatamente quanto tempo a plantinha leva para crescer, para que a alface é bom, quais os benefícios dela. É legal essa aula fazer com os filhos? Eu acho muito, muito, muito legal. A participação deles e até o interesse de ver, aquela sementinha que eu plantei, é isso que está aqui no meu prato. Então, às vezes, uma criança que tem um pouco de resistência de introduzir novos alimentos, essa é uma estratégia bem legal. Eu acho que é importante para a criança fazer essa atividade com os pais. Em qual momento que o pai ou a mãe deve procurar a sua ajuda, procurar uma consulta e falar, olha, eu estou precisando de ajuda com meu filho e minha filha? Eu acho que a partir de que surjam dúvidas. Meu filho está com excesso de peso? Não está? Às vezes alguém da família faz algum comentário. É muito frequente também alguma situação na escola que a criança vem com essa queixa, né? Ou então o pediatra nas consultas de rotina verifica que está tendo um ganho de peso excessivo para aquela idade. Ou famílias que tenham algum fator de risco, né? Já tenham outros casos de obesidade na família,
quadro de diabetes, colesterol alto, infarto na família, então isso tem que ser precoce. A gente vê na criança, por ter essa questão de é gordinho, é fofinho, é bonitinho, né? Acaba chegando muito tarde para a gente mudar hábitos. Quanto mais velha, mais difícil. Quais as complicações que acontecem que de repente o pai e a mãe diz, puxa, por que eu não procurei ajuda médica antes? Então, as principais complicações relacionadas com a obesidade, elas abrangem várias áreas. Então, a gente pode ter complicações psicológicas, né? A depressão, as crianças sofrem muito bullying, ficam introvertidas, né? Evitam atividades coletivas, então um dano psicológico que vai agravar ainda mais a obesidade. As crianças também sofrem alterações que a gente não comenta tanto quanto as metabólicas. O esqueleto da criança é um esqueleto em formação, ele é rico em colágeno, ele é mais maleável. O excesso de peso leva a deformidades esqueléticas, que se não forem corrigidas na infância, pode se perpetuar para a vida adulta. Então, uma escoliose, aquela perninha um pouquinho mais torta, o pezinho chato. Então, isso é o tipo de coisa que a gente também tem que procurar intervir de forma precoce, além das complicações metabólicas que a gente já comentou. Por exemplo, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado também é muito comum. A gente tem que cuidar. Outra coisa que eu observo é que a criança que ela ganha mais peso, ela tem até uma certa dificuldade na escola, no aprendizado, porque ela fica mais encolhida, ela tem vergonha às vezes de fazer pergunta ao professor. Isso ocorre? A doutora observa isso também no consultório? Sim, isso ocorre bastante. E existem algumas pesquisas que estão focadas nessa parte e a prevalência de depressão em crianças obesas é maior do que nas crianças sem excesso de peso. Elas ficam mais introvertidas e até têm dificuldade, às vezes, de fazer um esporte coletivo, se integrar em, às vezes, atividades acadêmicas que envolvam mais pessoas. Geralmente tem o seu grupinho e fica naquilo. Isso acontece. E muitos casos de crianças que chegam no consultório já muito introvertidas, por causa do excesso de peso. Então, o dano psicológico vai se agravando se a gente não correr atrás e não focar na saúde global dessa criança, né? Outra coisa que ocorre é que a criança, quando ela tem um ganho maior de peso, ela acaba querendo ter amizade com o coleguinha lá no colégio que também tem peso também, né? Na maioria das vezes. E isto faz com que, geralmente, essas crianças elas acabam comendo as mesmas coisas, né? O que dificilmente muda e quebra, né? Essa rotina aí de, digamos, guloseimas. Isso é verdade? Sim, as crianças sempre buscam os pares que elas se identificam, né? Então, mas também existe essa questão que eles podem querer comer os mesmos lanchinhos e tudo, mas também a gente tem que pensar que é uma forma que, se uma delas quiser mudar, ela pode chegar para a coleguinha e falar: você não quer experimentar? Eu tô vendo a minha amiguinha comer aquilo diferente, ou ela chama, convida para ir fazer uma atividade física. Então, o importante é a criança não ficar sozinha, né? Não ter amizades, é muito triste. Então, apesar de ter esse vínculo que pode ser negativo do lanchinho, também é alguém que está ali dando apoio, que ela se identifica, e também é alguém que pode ajudar. Você observa, doutora, que quando as famílias procuram a sua ajuda, né, como médica endócrino pediatra, existe a família que chega cheia de problemas, cheia de incertezas e dúvidas. Depois de algum tempo aí com o seu acompanhamento, com o seu profissionalismo, elas mudam totalmente? Isso acontece de fato? Acontece sim. A gente vê muitos casos de sucesso quando a família assume o compromisso junto com a criança de mudança, né? Então a família se dispõe a preparar refeições diferentes para todo mundo, programar atividades no coletivo, e é bonito ver, e tem muitos casos que eu acho muito interessante, que as mães, a família, né, começa a seguir as mesmas orientações que a gente passa para a criança, que é de vida saudável, e elas chegam: doutora, eu também perdi peso. Isso é tão gratificante, isso é muito legal, muito legal.
acaba trazendo muito mais qualidade de vida e saúde para a família toda. Para a né? família toda. Quando a família assume o desafio junto com a criança, é benefício para todos. Uma coisa que chegou até a gente, né, como sabíamos que a doutora viria, é que existem alguns casais também que, no caso, tem a criança com o peso, procura sua ajuda, a esposa perde peso, o marido perde peso, a criança perde peso e o casamento ele passa a ter uma qualidade melhor. É verdade? Sim, é verdade, é verdade. E até a questão do social da família, né? Fazer mais atividades juntas, a gente estimula muito sentar à mesa para fazer as refeições, então é um momento que todo mundo conversa, troca as aflições ali do dia a dia, então isso também propicia a família se integrar mais e a gente vê muitos benefícios nesse tratamento. Né? Doutora Pietra, obrigada pela sua presença aqui. Pena que o tempo passa rápido, né? Mas eu acredito assim, tudo que a doutora falou vai ajudar inúmeras famílias, inúmeras crianças e que em breve a doutora possa estar aqui novamente com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. E a vocês que nos acompanharem mais esse Falando de Saúde, obesidade infantil, na verdade não é a obesidade só da criança, é do pai, da mãe, da família, enfim, na maioria das vezes de quem prepara e compra o alimento. Observou alguma mudança? Observou que o teu filho ou tua filha está ganhando peso? Agenda uma consulta e procura um profissional da área de saúde. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.